Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por nos trazer a Tua Palavra, deixar à nossa disposição e atuar com o Teu poder divino nos conduzindo sempre ao estudo da Tua Palavra. Continue nos abençoando, Senhor, e nos protegendo e nos dando a sabedoria necessária para a compreensão do tema que sempre buscamos estudar na Tua Palavra. E que possamos ter condição de ensinar aqueles que nos cercam e de vivenciar em nossas vidas. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Conhecendo a Deus, talvez o maior mistério de toda a criação de Deus, o maior mistério para as criaturas, seja esse fato, principalmente pela situação nossa de sermos pecadores, de sermos mortais, mas grandiosa oportunidade de podermos ter essa chance de conhecer o Criador, o nosso Criador. Na abertura nós temos aqui João capítulo 17, verso 3, que diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está todo um conteúdo revelado, aonde Deus se identifica na forma escrita como sendo o único Deus verdadeiro. Essa palavra único Deus verdadeiro tem um motivo, irmão. Porque o diabo, desde o início, quis apresentar um panteão de deuses, inclusive que o próprio ser humano poderia ser Deus. Nós vamos ver isso agora mesmo. Por isso que João aqui, Deus, o Espírito Santo usou João aqui para revelar que Deus só existe um, e o nome dele é Elohim, que envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver logo em seguida também. E a Cristo quem enviaste é o fruto do amor de Deus, né? A maior prova do amor de Deus. Que mesmo o homem tendo feito tudo o que fez, se projetado no pecado, Deus ainda arrumou uma forma de ir atrás dele e recuperá-lo, resgatá-lo, assim como fez, como procurou fazer com Adão, lá no jardim, assim que ele caiu. Ele foi atrás do casal, prepará-los para que eles fossem expulsos, mas seguissem em frente com firmeza, rumo à recuperação, para que um dia eles pudessem estar contados entre os escolhidos. No segundo tema, uma imagem mais clara de Deus. Aqui entra justamente no tema de Gênesis 3, de 1 a 5. Vários detalhes podem ser percebidos nesse diálogo ali que se abriu. E nos detalhes das linhas e entrelinhas escritos aqui nesse tema da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, ali apresenta um animal que era o mais inteligente, o mais astuto de toda a criação. De toda a criação animal. Em segundo, mostra esse animal conversando, falando abertamente. Coisa que era comum, era normal, então, na criação original de Deus. E após a expulsão, ficou cortada essa comunicação. Foi perdido. E é tão interessante que quantos e quantos anos mais tarde, né, lá durante o período do Êxodo,
teve um momento que Balaão estava com a jumenta lá e ele batendo na jumenta, e a jumenta acabou dando uma aula de matemática para ele, né? Você está lembrado dessa história? Pois é, até a jumenta falou. E houve entendimento. A Balaão entendeu o que ela falou e ela entendendo o que é que Balaão estava falando. E estava fazendo, principalmente, né? Maltratando a jumenta. Mas a jumenta evangelizou ele mostrando um anjo para ele. É muito curioso isso, né? Mas mostrando que essa realidade existe. Porém, está fechado na barreira do pecado. Por isso não há uma comunicação normal, aberta, entre os animais e os homens. Existem animais que conseguem se expor melhor, outros não. Mas falar a nossa língua é difícil. E na criação existia uma comunicação normal, aberta, pelo que nós vimos aqui nessa revelação, né? Porque a serpente aqui falou numa linguagem aberta com Eva e vice-versa. O grande problema aí é que existe muita crendice e muita tradição que vai sendo levada de geração em geração. Uns dizem que Satanás se transformou em serpente, outros dizem que a serpente estava possessa por Satanás e etc. E uma série de outras histórias que vão surgindo ao longo. E na realidade o que está escrito aqui abertamente foi uma comunicação natural. Inclusive o texto foi aberto dizendo que aquele animal era capaz para isso. Era o mais inteligente de todo o reino animal. O próprio texto bíblico não deixa margem para dúvida. Agora é claro, se existia comunicação ali, está aberta a comunicação, houve muito antes, então, um acordo feito entre ele e Satanás. Aí sim, ele foi ali para cumprir um propósito de não só comer aquele fruto proibido, porque ela já tinha acionado esse padrão de rebeldia, que é um detalhe interessante, que a serpente inclusive voava. E do ato dela para cá, ela passou a rastejar. Ela saiu do Éden rastejando, nunca mais voou. Entende, irmão? Então a maldição foi plena em cima de toda a criação deste planeta por causa da ação do casal líder do planeta. Mas a grande questão, a maior gravidade de tudo. Em primeiro lugar, a árvore do centro do jardim que Eva comenta aqui, era a árvore que pertencia a quem? Ao ser divino. Que ele queria simplesmente ter o conforto, quando estivesse por aqui visitando-nos, de poder comer o fruto que um ser divino come. E então ele tinha a árvore dele ali, a qual não cabe jamais a uma criatura tocar naquilo que pertence ao Criador, ao ser divino. Criatura é criatura, criador é criador. E Eva, ela estava se justificando, explicando, tentando quebrar a astúcia com que a serpente caiu por cima dela, dizendo que a própria serpente já abriu, dizendo, foi isso que Deus disse, que não era para fazer isso, aqui tá. Então a Eva corrigiu, ela na realidade quis corrigir o que a serpente estava falando. Só que o mergulho que ela estava dando no campo proibido foi fatal. Na realidade ela percebeu a situação de longe, que a serpente estava onde não deveria estar, e ela prova que havia uma curiosidade muito grande da parte dela também, porque se ela olhou para a serpente e viu que a serpente estava intacta lá, ela também poderia estar, porque ela estava acima da serpente na hierarquia do Éden. E ela, no entanto, vai e se dirige até a serpente para conversar. É algo totalmente fora do contexto, porque ela, sendo líder do planeta junto com o esposo, ela tinha que ter simplesmente fulminado a serpente ali, naquele ato. E não teria outra conversa. À distância. Fazer assim como eles fizeram, vivendo na eternidade do jardim, quando aquele asteroide que bateu lá na região do Yucatán, que deu início à era dos dinossauros, eles conseguiram evitar que o Éden fosse atingido. Esse asteroide abriu uma cratera de mais ou menos 200 quilômetros
de diâmetro. Foi quando deu o início da era dos dinossauros. Então eu tenho certeza absoluta que foi a intervenção do casal, uma intervenção um poder que foi doado a eles como líderes do planeta para evitar que o planeta fosse completamente destruído. Mas não, o Éden foi preservado. E isso prova também então que outros descendentes de Adão, como eles viviam na eternidade, já haviam pecado antes dele, porque a natureza já estava gemendo com dor de parto. Então já tinha outros pecados. E é isso que explica as diversas civilizações e provas arqueológicas incontestáveis mostram civilizações que já vinham vivendo há mais de 10 mil anos antes de Cristo, 15 mil anos antes de Cristo, como os Jomons, por exemplo, já que tem registro deles há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Os Jomons é de onde deu origem aos japoneses mais tarde. Então, eu só fiz esse gancho aqui para mostrar que o casal tinha poder para proteger o planeta. Mas eles não podiam fazer tudo, porque o planeta, em primeiro lugar, foi criado já num período que o pecado já tinha estourado no céu. E ele foi criado dentro desse período. E foi preservado. Só que, para justificar o ato do Yucatán, é prova que outros já tinham saído e o planeta Terra já era contado com habitantes pecaminosos, à exceção dos habitantes do Jardim do Éden. É lógico que os que pecaram antes saíram. O que Gênesis 3:20 fala? O que Adão deu o nome de Eva? De Eva. Lá está dizendo que é porque ela era a mãe de todos os seres que habitam sobre a face da terra. Quando Caim matou o irmão dele, não fala que ele pegou a esposa dele e foi lá para a terra de Nod? Quem que era essa mulher? A irmã dele? Nada disso. Ele já estava casado com pessoas, com culturas que já vinham vivendo sobre a face da terra. Descendentes de Adão que já vinham vivendo fora do planeta. E culturas, inclusive, avançadíssimas, dentre elas. Que é o que justifica a construção do complexo de Gizé, lá no Egito, há quantos e quantos anos? 250 anos antes do dilúvio. Complexo esse que até hoje não tem nenhum engenheiro, nenhum arquiteto que dá conta de fazer. Como prova da existência de seres, se você for lá em Gênesis 6, você vai ver lá 3 grupos de pessoas, de seres humanos que tinham na face da terra. Tinham lá filhos dos homens, filhos de Deus e os Nefilins. Esses Nefilins, que é chamado de homens de renome da antiguidade, aí no Gênesis 6, são seres que pecaram antes de Adão, os descendentes deles que pecaram antes dele, e ali já tinham cultura suficiente, dentre eles, seres avançadíssimos que construíram, inclusive, que possivelmente construíram o complexo de Gizé. Então, nós estamos aqui falando que Eva, quando se aproximou da serpente, ela sabia muito bem o que estava acontecendo. E tinha uma curiosidade grande, por isso que ela chegou de mansinho, chegou justificando e corrigindo. Mas a grande tacada que ela não esperava, a facada letal que ela levou, foi exatamente da serpente ter pregado para ela, em nome de Lúcifer, o monismo. Deus não quer que vocês se tornem deuses. Deus não quer que os seus olhos sejam abertos e vocês sejam como Ele. É essa possibilidade, inspirado na estrutura aparentemente intacta da serpente, enrolada ali na própria árvore de Deus e consumindo o fruto divino, deu a Eva essa sensação de que realmente existia uma dúvida levantada acerca das informações que Deus deu sobre aquele fruto. E colocado bem dentro do jardim, próximo à árvore da vida, onde ela comeria um fruto que foi feito para nós, que protelaria a vida, a árvore da vida, e outra ali que era de Deus. E pelo contrário, se uma criatura comesse, letalmente seria levada à morte. Então, o monismo, a crença que a pessoa pode ser Deus em si mesma, o grande trunfo apresentado para Eva, que alimentou a fantasia dela. E foi tão grande essa influência, que quando ela foi para o marido dela, não teve diálogo.
A hora que Adão viu que ela vinha com os frutos na mão para dar para ele, sabendo que ela vinha comendo uma mão e levando o outro para ela, ele nem conversou, não falou nada, só pegou e comeu. Não teve outra blá blá blá, outra conversa. Então ele e a mulher dele entraram de cara na teoria do monismo, que eles poderiam se tornar Deus. Foi um ato de rebeldia inconsequente, que eles não tinham noção do tamanho da encrenca que eles compraram. Não só para eles, mas para toda a descendência deles e para esse planeta. Esse jardim foi recolhido, levado para o céu. Lá no Apocalipse a gente vê duas árvores, uma de cada lado do rio. Houve uma fusão do jardim que estava aqui com o jardim lá do céu. Porque todos os reinos que Deus criou, na sua pureza essencial, tem o jardim do Éden. E aonde entrou o pecado, acabou, perdeu tudo. Então a essência da divindade foi contestada no ato de Gênesis capítulo 3. A imagem mais clara de Deus. Que a serpente tentou, que o diabo tentou obscurecer e resultou na nossa história. Mas Deus é santo, como nós vimos no terceiro tema, e Ele é amor também. Irmãos, a palavra santo quer dizer separado. É essencialmente isso, nada mais que isso, separado. E quando vimos isso, nós podemos entender que o próprio jardim, quando foi colocado, não foi colocado querubins em volta com espada flamejante, ou seja, tinha um campo de força ali em volta, para que, evidentemente, se tinha que ter querubim protegendo, é porque já tinha pecador lá fora. Essa é outra prova incontestável de que já existia gente que lá fora que não podia entrar. O próprio Satanás não entrava lá dentro. Por isso ele combinou com a serpente foi quem entrou. Ela podia sair e entrar, porque ela vivia lá dentro. O casal era líder do planeta, ele também podia sair e entrar. Então essa foi toda a questão. Então quando a serpente saiu, ela acertou com o diabo sobre isso e voltou e fez o que fez. Aí está o X da questão. Então existe a separação do que é santo. O jardim era a santidade, então, nessa ocasião da revelação do capítulo 3 de Gênesis. Nós sabemos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos que foi criado. O nosso sistema solar está dentro desse contexto. E a Via Láctea, a galáxia que nós vivemos, tem 13,5 bilhões de anos. Então, até hoje, Deus nunca parou de criar, tanto na nossa galáxia como em outras galáxias. Existe criação permanente de Deus, Ele é um Criador eterno e absoluto. Mas o pecado continua crescendo e prosperando em vários reinos. E a volta de Cristo vem para passar a régua em tudo isso de uma só vez. Purificar aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que aceitaram a missão e a obra de Deus, e exterminar com o pecado e pecadores. A crença registrada no Escrito Sagrado, que eu acredito que você também acredita. E que nós aguardamos a breve volta de Cristo para isso. Mas quando se fala em santidade, Deus é santo, Ele é separado desse contexto todo. E Ele abriu uma forma de invadir esse conteúdo todo através de um portal que Ele criou na muralha do pecado, que faz divisão entre o que é santo e do que não é santo. Conhecido como muralha do pecado. Deus criou um portal. Sabe como é que é o nome desse portal que Ele colocou nessa muralha? Calvário. Através do sacrifício de Cristo no Calvário, Ele abre um portal nessa muralha do pecado e que nós podemos nos tornar participantes do reino de Deus. E Deus nos conduz na nossa vida e na nossa história através desse portal, onde foi revelado a plenitude do amor de Deus. Essa barreira do pecado é intransponível. Só esse portal, desenvolvido pelo amor de Deus, consegue nos fazer transpor essa barreira em direção ao reino eterno. Faz com que Deus chegue até nós também, através desse mesmo conduto, o amor de Deus. Através do sacrifício do seu único Filho, que foi um sacrifício pleno e perfeito. Ele morreu a morte eterna e ressuscitou dela porque não tinha pecado, mas pagou o preço meu e seu. O quarto tema, Deus é amor. De fato, meus irmãos, o amor de Deus é perfeito, soberano e relacional.
Ele não só é perfeito e soberano, como Ele busca se relacionando conosco. Mesmo quando caímos, Ele vai até nós e nos chama de volta. Adão, onde estás? Nos chama pelo nome. E estende a mão para que nós nos levantemos. Que só caímos por nossas escolhas. Que Romanos 5,8 fala é o mesmo que João 3,16 fala. Por amor de nós, Ele morreu para nos salvar a mim e eu você. Pense nisso. Pense nisso. Tem um preço. Pago por mim, por você. Deus e a criação. Irmãos, aqui quando entra nesse tema, a palavra Deus, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra Elohim, a palavra Deus, que é traduzida por Elohim, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, e o restante do conteúdo ali de Gênesis capítulo 1, a palavra, quando a gente vê Deus, a palavra Deus do Antigo Testamento, que vem do original Elohim, Elohim é plural, irmão, plural, não é singular. E por se tratar de plural, identifica a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, família divina. Irmãos, esse Elohim do princípio é o mesmo Elohim do haja luz, é o mesmo Elohim da semana da criação, é o mesmo Elohim do Calvário e é o mesmo Elohim do Apocalipse, do desfecho do conflito entre o bem e o mal. É o Pai, Filho e Espírito Santo que juntos têm dedicado, tanto na nossa origem, na nossa história, na história do universo, na concepção de Cristo, no batismo de Cristo, está ali os três, sempre juntos. E na nossa história, os três trabalhando juntos em nosso favor. Todos são consoladores, todos nos procuram, todos estendem a mão para nós. Estão trabalhando de forma unânime para salvar a mim e a você. Não importa se é uma minoria absoluta que será resgatada e redimida. Sabemos, dentro do conteúdo bíblico, que isso é realidade. Mas, ainda que seja por um, Deus estaria fazendo tudo isso. Imagine por uma multidão incontável. É uma multidão incontável. A hora que levantar a contagem, quando nós olhamos lá para o Apocalipse, e dentro do conteúdo, a grande multidão, ela é incontável, inumerável. Porque está falando de uma história de milhares e milhares de anos. Deus e a criação, o Elohim está trabalhando por mim e por ti, e nos chama o tempo todo, para que o enxerguemos antes que seja tarde demais, para que possamos dar atenção por esse trabalho, especialmente o Consolador, o Espírito Santo, está aqui, tentando nos conectar com o Elohim o tempo todo, que venhamos a dar valor na palavra de Deus, observar todo o conteúdo profético que a Bíblia nos apresenta, a palavra de Deus, e o tempo em que nós estamos vivendo, que precisamos nos preparar para poder concluir com a missão que Deus confiou a mim e a você. Mesmo nos lugares longínquos como estamos aqui, tem muita coisa para nós fazermos por aqui antes que Jesus volte. Pode ter certeza absoluta disso. Nós seremos transladados, como Filipe foi trasladado para ir até o eunuco, para depois ir para a cidade de Azoto. Deus vai fazer isso conosco o tempo todo, irmão, durante o desfecho do conflito aqui na terra. Mas precisamos estar aqui nos preparando, nos reservando para isso, para ser usados por Deus no desfecho do conflito. No sexto tema nós temos Emanuel, Deus conosco. A simpatia do Messias, né, meus irmãos? Para receber esse nome tão simpático, Deus conosco. Para mostrar que Ele está unido a nós. E foi justamente Ele, o Filho, que recebeu esse nome e que veio cumprir com essa missão específica de se doar para pagar o meu e o seu preço. Irmãos, esse Deus maravilhoso é o Deus de um caráter inigualável, incomparável, e de um amor que ninguém, nenhum mortal é capaz de compreender.
Mas a grande noção deste amor, a noção absoluta, foi o que aconteceu lá no Calvário. Antes do Calvário ele suou sangue, ele sabia o tipo de morte que ele ia viver. Apocalipse 1,5 fala que ele foi o primogênito dos mortos. Como que ele podia ser o primogênito dos mortos, irmãos? Se antes dele já tinha mais de 4.000 anos, só na descendência de Adão, da expulsão do jardim para cá, de pessoas que vinham morrendo. Mas se ele lá em João capítulo 11, verso 11, diz que Lázaro, nosso amigo, dorme, ele chamou essa morte de sono. Agora, ele morreu a morte, morte eterna, absoluta. Aquela morte que a serpente, quando morrer, nunca mais vai ressuscitar. A morte da serpente, morte absoluta. Porque para Deus, tanto vida quanto morte é absoluta. A vida é a de Deus. E a morte é a da serpente. Porque quando a serpente morrer, que representa Satanás, quando Satanás morrer, absoluto, já era, para sempre. Então, irmãos, de fato, o amor de Deus é incomparável. Ele morreu a morte eterna para salvar a mim e você. Pagou o meu e o seu preço que ninguém podia pagar. E agora estamos de peito aberto para a salvação, diante do portal pleno que atravessa a muralha do pecado e nos leva de volta ao reino eterno. Pense nisso. É muito profundo. Sétimo tema, o amor de Deus. Queria citar um texto de Testemunho para a Igreja, volume 5, página 628, que diz o seguinte: pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais em nosso entendimento. Ó Senhor, muito obrigado por nos oferecer a Tua palavra e nos dar condição de antecipadamente iniciarmos o estudo do Seu grande amor por nós. E que quando Tu chegares para nos buscar, já tenhamos uma compreensão bem maior sobre isso e possamos prosseguir pela eternidade no estudo e aprofundamento desse amor tão maravilhoso. E um dia, as Tuas criaturas, boa parte delas, uma terça parte, infelizmente rebelou contra Ti por não compreender plenamente a revelação do Teu grande e eterno amor. E hoje, pela Tua graça e o sacrifício de Teu Filho por nós, podemos ter a segurança e convicção que é o vínculo da nossa salvação, esse tão grande amor que expressa a Tua vontade e que expressa a Tua essência. Capacita-nos, Senhor, a andarmos com retidão nos Teus caminhos. É o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.